Hebreus capítulo 12, amém? Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos têm tornado participantes, então não sois filhos ilegítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Amém? Agora abre em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2. 1 livro de Reis, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 3. 1 Reis 2, do 1 ao 3. Amém? Sentindo que se aproximava o dia de sua morte, Davi ordenou ao seu filho Salomão: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te varonilmente. Obedecerás a tudo quanto Jeová, o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. Amém, igreja? Graças a Deus. Pode sentar. Amados, Davi, ele agiu como os grandes líderes do passado de Israel. Por exemplo, Moisés, quando já estava no final da sua carreira, quando tinha ali 120 anos, ele chamou o povo e passou orientações ao povo, principalmente ao seu sucessor, Josué. E mandou Josué ser forte, ter bom ânimo, ser corajoso, ser valente. Mas deu conselhos ali extremamente importantes
para Josué. Josué também, quando estava ali, quase no final da sua vida, chamou o povo também e passou orientações muito relevantes. Interessante que Josué, ali no capítulo 23, ele faz uma colocação igual a de Davi, sentindo que a morte se aproximava. Ele falou assim: eu já estou indo pelos caminhos da terra, agora vocês vão agir assim, assim, assim. Jeová, o nosso Deus, é quem pelejará, é quem dará vitória em relação às nações. E passou ali muitas orientações ao povo. Mas o profeta Samuel também chamou o povo no final da sua vida, sentindo que a morte se aproximava, e trouxe conselhos muito importantes ao povo. E interessante que tanto Moisés quanto Josué e Samuel, eles abordaram a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor. E nós vemos aqui no capítulo 12 de Hebreus, o texto que nós lemos, é um texto muito rico, se tratando de exemplos para todos nós. Assim, o autor aos Hebreus, ele usa testemunhas, ele usa heróis da fé do capítulo 11, que foram belos exemplos para todo o povo de Deus, pessoas que receberam promessas do Senhor e que honraram a ponto de entregarem suas próprias vidas, a ponto de pagarem um preço grande, a fim de permanecerem nos caminhos de Deus, guardando os estatutos, honrando a palavra, honrando os princípios e valores estabelecidos pelo Senhor. E o autor aos Hebreus, ele usa um termo no original grego, marturo, que significa Marte, que nós podemos também conciliar com testemunhas. E ele diz assim: visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, o caminho que nos está proposto. E para que nós encerremos bem essa carreira proposta, esse caminho estabelecido pelo Senhor, vale que nós tenhamos orientações que serão vitais, com toda certeza, para todos nós. E o autor aos Hebreus, ele usa também um termo grego, paideia, que significa educar bem, no sentido como se um filho tivesse sendo orientado pelo seu pai, tivesse sendo educado pelo seu pai, um pai de amor, um pai que ama realmente um filho legítimo, não um filho bastardo, porque quando nós recebemos Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós podemos ser filhos legítimos de Deus, através da nossa fé. E consequentemente esse Deus como Pai, ao mesmo ponto que Ele educa, que Ele direciona, Ele também pode disciplinar, Ele também pode corrigir. Mas o texto diz lá que Ele corrige, que Ele disciplina, não por vingança, não por maldade, mas por amor.
ele está na disposição, em primeiro lugar, de educar, de disciplinar por amor, e se for o caso, também pode corrigir. Então, assim, Davi, ele já estava no final da sua vida, e todos nós sabemos, e eu já preguei várias vezes aqui, todos nós sabemos que Davi, ele encerrou muito bem a sua carreira, por mais que errou muitas vezes, por mais que a sua carreira não foi perfeita. Davi, ele vacilou, Davi transgrediu, Davi pecou, mas 1 Crônicas 29 e 28 diz lá que Davi, ele morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória. É um texto que nos relata que Davi terminou muito bem a sua vida. E, gente, o texto de 1 Reis trata ali exatamente nos primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, quando Davi estava quase morrendo. E aí, arranjaram até uma mulher virgem, chamada Abisag, para lhe dar lá um apoio, lhe aquecer, fazer companhia. Mas diz o texto lá que ele não teve um relacionamento com essa mulher, mas essa Abisag estava lá, e essa mulher também foi motivo da morte de Adonias, porque, amados, Adonias, ele quis tomar o reinado de Salomão, e ele fez, vamos dizer, entre aspas, uma sedição, se juntou lá, com alguns cidadãos e se proclamou rei. E aí Natã, sabendo disso, chamou Batseba e falou assim: olha, Adonias está agindo assim, assim, assado, você tem que tomar providência. Aí você vai até a presença do rei Davi, e vai requerer da parte dele o reinado para Salomão, que a promessa do reinado era para Salomão. Você vai até a presença dele e vai dizer assim, e a hora que você estiver falando isso, eu entro e reitero as suas palavras. O profeta Natã orientando Batseba, e foi o que aconteceu. E aí Batseba entrou na presença do rei, falou o que Adonias estava fazendo. Natã entrou, e aí Davi mandou proclamar Salomão como rei. E sob a palavra do rei Davi, Salomão foi proclamado. E Adonias ficou tão temeroso que correu até o altar, para segurar nas pontas do altar, a fim de que ele não morresse. E Salomão, sabendo disso, mandou chamar a sua presença e falou assim: fique em paz, não vai morrer, mas tenha prudência e fique na sua. Dali a pouco Adonias foi até Batseba, já tinha se conformado sem o reinado, não tendo reinado, foi até Batseba e pediu a mão de Abisag, e se Salomão poderia conceder a Abisag, aquela que tinha ficado fazendo companhia a Davi até o seu último suspiro. E Batseba foi até Salomão, seu filho, e relatou esse pedido de Adonias. E Salomão falou assim: olha, só falta agora ele também ser rei novamente, querer ser rei novamente, sendo que ele está querendo a mão de Abisag. E Adonias foi morto por conta disso. Mas voltando ao assunto, queridos, Davi, no final da sua vida, ele chama o seu filho Salomão, e como um pai de amor,
ele passa orientações extremamente importantes para o seu filho. Ele passa orientações extremamente importantes para o seu filho. E baseado na palavra de Davi, eu quero abordar 3 pontos rapidinho com vocês, acerca de como que nós poderemos encerrar bem a carreira proposta por Deus, tendo como exemplo as palavras de Davi, um pai que o tempo todo chamou o seu filho para lhe orientar, porque o verdadeiro pai, ele orienta, e Deus, ele se coloca como pai a fim de orientar, a fim de mostrar caminho. Logo no jardim ele orientou, ele falou assim: olha, vocês vão agir assim, 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 se vocês agirem assim, assim, as consequências serão essas. Então Deus, logo no jardim, ele já se posicionou como pai. Aí Davi, percebendo a morte se aproximar, ele chama o seu filho Salomão, e ele diz assim ao seu filho, se você puder acompanhar novamente aí, o texto de 1 Reis, no capítulo 2, pode acompanhar? 1 Reis 2. Está aqui um pai preocupado com seu filho. Diz assim, 1 Reis 2: sentindo que se aproximava o dia de sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: eis que o tempo em que Deus seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te varonilmente. Ser forte é o primeiro tópico que eu vou abordar com vocês. Em segundo lugar, uma palavra de pai a filho: seja homem. Na minha versão aqui está porta-te varonilmente, mas talvez na tua esteja ser homem. Seja homem. E o terceiro ponto: obedecerás a tudo quanto Jeová, o Senhor, o teu Deus, exige. Primeiro ponto, para que nós venhamos encerrar bem a carreira que nos está proposta. Porque, amados, existe uma carreira proposta para cada um de nós. Quem acredita assim? Que Deus propôs no seu coração um caminho para cada um de nós. Confirma Hebreus 12: visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta. E como que nós vamos encerrar bem essa carreira proposta? A exemplo de Davi, primeiro lugar, sendo fortes. Mas nós precisamos entender muito bem o que é ser forte. Aquilo que Davi quis passar ao seu filho Salomão. Precisamos buscarmos essa força em Deus. Porque, amados, se nós formos lutar nesta vida com a força do nosso braço, com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas capacidades, nós somos muito limitados. Nós precisamos, nesta vida, ter a força que vem do alto, ter a sabedoria que vem do alto,
ter o equilíbrio que vem do alto. Essa força que vem de Deus nos fortalece, mesmo quando nós estamos nos sentindo muito fracos. O apóstolo Paulo declarou lá em 2 aos Coríntios: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quanto mais fraco eu me sinto, mais eu necessito da força que vem de Deus para a minha vida. E quanto mais eu me sinto forte e consequentemente independente de Deus, mais eu estou vulnerável a agir baseado nas minhas forças, e mais nesse sentido eu estou suscetível às derrotas, estou suscetível ao inimigo. Porque, amados, a nossa força tem que vir somente de Deus, porque é Deus quem vai abençoar a nossa força, a nossa capacidade humana. Por exemplo, quem está bem de saúde aqui, levante sua mão e glorifique ao Senhor. Nem todos estão bem de saúde? Tem alguém que está com tontura aqui nessa noite? Tem alguém? Levante sua mão quem está com tontura. Tem alguém? Agora, quem não está com tontura, levante a mão. Tem gente que não está com tontura e está com tontura. Quem não está com tontura, levante a mão. Essa força, essa bênção vem de Deus para nós. Quantos estão nesse momento que parece que estão dentro de um disco voador? Quantos nesse momento estão deitados numa cama e não podem nem se levantar de tanta fraqueza? Quantos e quantos crentes estão internados nesse momento lá na Santa Casa, lá no Hospital Regional, em qualquer outro lugar, lá no Unimed, e estão lá no soro, recebendo a força de um soro? Se nós estamos aqui e estamos bem, essa força vem do Senhor para as nossas vidas, porque tudo vem de Deus para as nossas vidas. É Deus quem nos sustenta. E é bom nós termos essa consciência, é bom nós termos essa noção. Eu só estou de pé aqui é porque o Senhor está me sustentando. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre. Agora, isso que eu estou falando para a igreja é tão de Deus, porque o profeta Jeremias, ele falou assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor nosso Deus. Amados, o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, no versículo 5, ele declarou assim, um texto que muitos homens distorcem, entendem errado. Ele falou assim: maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17. Então eu não posso confiar em ninguém. Eu devo confiar. Eu devo confiar nos homens, eu devo confiar nas pessoas. Embora muitas vezes eu me decepcione, embora muitas vezes eu seja traído, embora muitas vezes eu confie e seja abandonado, mas eu devo confiar. Eu devo confiar.
Mas quem que é o maldito da história? É aquele que confia em si mesmo. É aquele que confia na força do seu braço. É aquele que age. É aquele que age sem a força de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava ensinando o seu filho na fé, ele estava ali disciplinando. Tinha Timóteo como filho. Ele declarou assim que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, porque a nossa força vem de Deus. Esse espírito de poder é o Espírito Santo de Deus que está em nós. O poder de Deus que age nas nossas vidas através do seu Espírito. E nós estamos aqui, nós fazemos uma oração e Deus age, através da nossa oração, pelo poder de Deus, pela força de Deus nas nossas vidas. Porque a nossa força vem de Deus, o nosso poder vem de Deus. E se eu me sentir poderoso, e se eu pensar por vaidade, não, eu, em detrimento do nós, eu sou forte, eu sou capacitado, eu tenho bagagem. Isso daí, gente, é um passo para o avanço, é um passo para a derrota. Eu não preciso de ninguém. Já se deparou com alguém que já fez essa declaração? Não, eu estou nem aí para o que os outros pensem, ou deixem de pensar, ou não estou nem aí para o que as pessoas fazem, ou o que falam para mim. Eu sou eu faço e aconteço, eu tenho os meus recursos, eu sou dono do meu nariz, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, versículo 12. Um texto, os irmãos estão comigo aqui? Amém? Falou assim: aquele que está de pé, cuide que não caia. Aquele que se vê na sua própria força, cuide que não caia. Esse é um chamado para todos nós, como um pai que estava orientando seu filho: seja forte e busque a tua força em Deus, porque Deus, mesmo quando você está fraquejando, quando você está sentindo que você está quase caindo, se você acredita nele, se você tem fé nele, ele te fortalece. E eu creio que ele pode te fortalecer nessa noite. Quem espera essa força que vem do alto na sua vida? Eu estou aqui totalmente dependente dessa força que vem de Deus, porque sinceramente eu quase cheguei sem forças aqui nessa noite. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A força vem de Deus. Seja forte. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se fie na sua própria força, e o Senhor endireitará as tuas veredas. O importante, não importando as lutas, as batalhas, as adversidades, as contrariedades, aquilo que pode nos enfraquecer. O importante, amados, é nós não desanimar, amém? Porque o desânimo, segundo o que Paulo relatou lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, o desânimo impede a colheita.
Porque o nosso dever, amados, como igreja, é fazer o bem o tempo todo, semear boas sementes. Nós temos esse chamado. E se não estamos agindo assim, tem tempo de corrigir ainda. Paulo falou assim: quando temos tempo, façamos o bem a todos. O nosso dever é semear, é fazer o bem, é nos esforçar para abençoar, para edificar uma vida do outro. Olha, gente, eu ando com os meus recursos muito limitados, mas mesmo assim eu ando me esforçando para ajudar alguém. E a gente reparte. É igual aquele mendigo que está lá e tem outro mendigo do seu lado, e ele não é egoísta, né? E quando ele ganha um pãozinho, ele pensa no mendigo que está do seu ladinho. E eles são cheios de generosidade, porque eles sabem o que é uma necessidade, eles sabem o que é uma dependência, eles sabem o que é lutar pela sobrevivência. Nós, nesse cristianismo que nós vivemos, nós devemos levar os fardos uns dos outros, e assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Diz Gálatas 6:2. E muitas vezes nós estamos fortes, e estamos nos deparando com enfraquecidos do nosso lado, e estamos deixando morrer. Não temos a capacidade de estender as mãos, estender um ombro amigo, se importar, perguntar: está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Se estiver precisando, conte comigo, em que posso te ajudar. Está precisando de um pacote de arroz? Está precisando de uma meia dúzia de ovos? Está precisando de um alhinho para temperar um feijãozinho? Amados, eu percebo que nós não estamos agindo muito assim ultimamente com o nosso cristianismo, que nós tanto achamos que vivemos. Talvez estamos vivendo um cristianismo mais superficial, religioso, né? Aquela coisa, marcadinho de eu ir na igreja domingo. Ou talvez até vamos usar a nossa igreja aqui, a programação da nossa igreja. Vou terça e quinta, está marcadinho, pergunta. Domingo, talvez eu vá domingo. Minha vida cristã é essa. Passou disso? Não tem mais. Amados, mas nós devemos fazer o bem a todos, disse o apóstolo. E fazer o bem a todos é semear boas sementes, é rir com os que riem, chorar com os que choram, é levar os fardos uns dos outros, é servir como Cristo serviu. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Isso é. Então, muitas vezes nós estamos fortes, estamos bem, estamos talvez navegando num oceano de paz, enquanto que a pessoa que está do nosso lado está fraca, está atribulada, está desesperada, está quase se entregando, está quase se desviando. Às vezes o maior crente pode se desviar ao olhar para a prosperidade dos ímpios. Foi o que aconteceu com Asaf no Salmo 73. Os crentes não estão livres desses perigos. A pessoa está ali capengando, sofrendo, gemendo do nosso lado, e nós estamos vivendo a nossa vida. E o fraco está quase morrendo. Mas, amados, nós devemos fazer o bem a todos. E se nós estamos fazendo bem, se nós estamos plantando boas sementes, e de repente vem a adversidade, porque o dia mau pode chegar para qualquer um. Talvez hoje você está navegando num oceano de paz, mas talvez amanhã seja um período de luta, de dificuldade, de adversidade. Nós estávamos, amados, tratando o Asaf de uma gripe, mas num dado dia, 6 horas da manhã, eu percebi que ele não estava bem,
E eu falei com a Letícia, vamos fazer uma inalação nele para ver se melhora. E quando eu comecei a fazer a inalação nele, ele virou o olho. Aí nós desesperamos, corremos para o pronto-socorro, né? Hoje, graças a Deus, eles estão aqui correndo para cima e para baixo, cheio de saúde. Mas naquele dia nós corremos para o pronto-socorro, e no que a enfermeira botou o olho nele lá, já desesperou também. Meu Deus, dá essa criança aqui. E já foi vendo lá, botando coisa aqui no dedinho dele, tirando tudo que é sinal dele, sabe, gente? E falou assim, e chama o médico urgentemente, porque parece que o médico não estava lá. Quando o médico veio correndo, chegou lá, olhou para o Azaf e falou assim: essa criança já tinha que estar internada faz tempo. E aquele dia de sobressalto veio, se tornou um dia mau. E foi um período ali, gente, de 40 dias, de tantas lutas, dores, choros, aquela apreensão: será que vai viver, será que vai morrer? Graças a Deus, Deus foi misericordioso e ele está aí para a glória de Deus, né? E é um testemunho vivo do poder de Deus. Mas vivemos um dia mau, e o dia mau chega para todo mundo, amados. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, porque em um momento de fraqueza nós vamos precisar de ajuda, nós vamos precisar de força. Só que muitos, nos momentos de lutas, podem desanimar, pode se desviar, pode se decepcionar tanto a ponto de abandonar o barco, de naufragar na fé. Eu sei de pastores que hoje, amados, né? Pastores que eu ouvia pregações desses pastores, eu ficava admirado. Meu Deus, quanto saber! Olha que capacidade intelectual desse homem. E hoje estão aí fora da igreja, desviados, bebendo, fumando, levando uma vida dissoluta, e já chegaram a cuidar de igreja. Eu conheço alguns, e amados, conversando com um desses pastores, ele falou para mim: olha, o que aconteceu comigo foi uma decepção muito grande, foi um desapontamento, e eu não aguentei. E é triste saber a situação dessa pessoa hoje, porque está fora da igreja, porque desanimou e preferiu voltar ao vômito. Triste fim. Agora, amados, a coisa é o seguinte: o desânimo impede a colheita. Por isso que a força tem que vir de Deus para as nossas vidas. Quando eu estou fraco, então eu sou forte, porque é Deus quem me assiste, é Deus quem me sustenta, é Deus quem me alimenta, é Deus quem me ampara, é Deus quem me socorre. E leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele sim é poderoso, Ele sim é forte, Ele sim tem todos os recursos suficientes. Paulo falou assim: em tudo somos atribulados. A nossa realidade não é fácil, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Você pode até estar perplexo com alguma situação, mas não desanime. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Talvez nós entremos num período de perseguição muito grande com esse novo governo, mas nós não estamos desamparados. Abatidos,
mas não destruídos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus. Quando o Senhor chamou Josué, sabendo da missão árdua que Josué teria à frente, pelo fato de suceder Moisés, Deus falou para Josué: seja forte, seja corajoso, seja forte, vai enfrentar inimigos potentes, vai se sentir frustrado muitas vezes, mas medita na minha lei de dia e de noite, e assim farás prosperar os teus caminhos. A nossa força vem de Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O sábio declarou assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena é a tua força. O dia mau chega, mas a nossa força vem de Deus. E enquanto nós estamos vivos, há esperança para nós lutarmos, porque é o Senhor quem peleja por nós. Operando o Senhor, quem impedirás? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode glorificar o Senhor? Amados, já estou quase encerrando. O segundo tópico aqui, bem rapidinho. Conselho de pai para filho. Conselho de quem quer educar, de quem quer disciplinar. Davi chamou Salomão e declarou assim: seja homem. Seja homem. Mas Davi não estava dizendo para Salomão: a tua opção sexual tem que ser essa. Não era isso. Davi estava falando para Salomão: tenha vergonha na cara, tenha brilho, tenha dignidade, tenha compromisso com as tuas responsabilidades. Que a tua palavra seja assim, sim, não, não. Seja transparente, seja verdadeiro, seja sincero, seja homem. Seja homem. Honre a palavra de Deus, honre o teu chamado. Seja homem. Tenha fibra. Seja homem. E terceiro ponto: Moisés, no final da sua vida, passando orientações ao povo e a Josué, ele falou acerca da lei do Senhor, os princípios e valores, os mandamentos de Deus. Quando Josué, no final da sua vida, chamou o povo, também mencionou a lei do Senhor, os estatutos, as normas, as regras. Quando Samuel chamou o povo, falou da lei do Senhor, a lei de Jeová, os mandamentos. E esse pai de amor aqui, que chama o seu filho Salomão, ele também aborda os estatutos de Deus. Guarda o encargo do Senhor, falou Davi para Salomão, e assim o Senhor vai te abençoar. Interessante que o próprio Deus chegou e deu uma palavra assim também para Salomão: e se você andares nos meus caminhos e guardares os meus mandamentos, eu vou honrar a minha palavra contigo, e não te faltará sucessor que seja rei em Israel. Uma palavra de Deus. Só que
O título desta palavra minha é Como Encerrar Bem a Carreira que nos está proposta. Infelizmente, Salomão iniciou muito bem a sua carreira, mas terminou de uma maneira apagada. Aquele que teve tanta sabedoria de Deus, aquele que compôs 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, aquele que sabia tudo de botânica, de zootecnia, aquele que respondeu todas as perguntas da rainha de Sabá, agiu por um momento na sua vida de forma tola. Como que pode o homem mais sábio do Antigo Testamento ter momentos onde deu legalidade à tolice, se deixou levar, se deixou corromper? Talvez, pelo perfil dele, vamos dizer, cá entre nós, mulherengo, dado à carne, dado à vida sexual, inclinado à carne, com força. Por quê? Um homem que teve 700 esposas e 300 concubinas, gente, esse homem tinha muita inclinação à carne, porque a gente teve uma esposa só. Grande é o mistério da piedade. Dá um trabalho para elas. Agora imaginemos 700 esposas e 300 concubinas. E eu fiquei pensando. Eu acho que Salomão também teve uma queda por Abisag, porque Abisag foi aquela virgem que foi chamada, procurada lá, né, para aquecer Davi, e ficou cuidando de Davi no final da sua vida. Eu acho que ele teve uma quedinha por essa Abisag. Não sei se teve relacionamento com ela, porque chegou a matar Adonias, porque Adonias pediu a mão dela. A esse homem, ele não seguiu o conselho do seu pai, e ele negociou os princípios e valores, infelizmente, e ele foi pelo caminho tortuoso. E o texto de Hebreus, se vocês prestaram atenção na leitura, o último versículo que eu li, Hebreus 12, versículo 13, diz assim: fazei veredas justas para os vossos pés. Ou seja, andem direitinho, andem nos caminhos de Deus, porque outros caminhos podem ser caminhos de morte, podem ser caminhos de morte. O final de Davi está registrado ali, velho, cheio de dias, riquezas e glória. O final de Salomão, apagado. Não podemos nem dizer, garantir se foi salvo. Sabe por quê? Porque além de se relacionar com essas mulheradas, ele se dobrou aos deuses delas. E aquele que teve tanta intimidade com Deus no princípio, adorou outros deuses, prestou culto, sacrifícios a outros deuses. Agora, para encerrar, irmãos, não podemos negociar princípios e valores, devemos lutar com veemência para honrarmos aquilo que está estabelecido por Deus para as nossas vidas. Porque, amados, é muito triste nós ler Hebreus 11 e não ver lá
o nome do homem mais sábio do Antigo Testamento. Não poderia ter lá o nome de Salomão? Salomão, pela fé, conciliando com sua sabedoria, fez isso, edificou o templo do Senhor. Não tem. Tem lá o relato, de que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, e se tornou o primeiro herói da fé. Mas não tem o nome de Salomão como herói da fé, mas tem o nome de Davi. Porque Davi, ele vacilou, ele errou, ele adulterou com Batseba e matou Urias, mas ele foi até a presença do Senhor e se arrependeu, se converteu dos seus maus caminhos, compôs o Salmo 51, tendo consciência das suas transgressões, cheio de arrependimento, voltou-se a Deus novamente. É aquela coisa, você até dá uma tropeçada, você até sai do caminho, mas de repente você se liga, você se flagra, você se toca e você volta para o caminho certo, se faz direita, justa para os teus pés. Davi é tido como um herói da fé, junto lá com Samuel, com os profetas, com Jefté, com Gideão, com Baraque, até Raabe. Quem sabe que Raabe foi aqui no Antigo Testamento? Levante a mão. Até Raabe está lá o nome dela em Hebreus 11. O nome de Salomão não está, porque a Bíblia não indica que ele retornou ao Deus de Israel. Se você ler 1 Reis capítulo 11, há o relato ali da triste história final de Salomão. Então, amados, vamos andar pelos mandamentos de Deus, pelos estatutos, aquilo que Deus estabeleceu. Vamos tentar guardar com o máximo das nossas forças que vem dele. Vamos ter dignidade, vamos ter brilho, vamos ter vergonha na cara, e vamos lutar com todas as nossas forças para estarmos honrando aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Amém? Se coloque bem, vamos orar.